Olá, pessoal! Iremos dar início hoje à nossa aula de Geografia, aula de número 1, que está na página 207 a 211 e vai falar sobre as transformações nas áreas urbanas e rurais. Logo aqui na página 207, nós vemos aqui uma criança, não é isso? E essa criança, ela tem dois balões acima de sua cabeça e vocês observem esses balões. Então, pelo que a gente pode observar, esses balões eles retratam alguns problemas das áreas rural e urbana. Qual dessas imagens retrata o campo e qual dessas imagens retrata a cidade? Algumas dessas situações acontecem onde você mora? É um questionamento, a gente já discutiu um pouquinho sobre isso em outros momentos em sala de aula e novamente hoje nós iremos retomar sobre esse assunto. Na página seguinte, página 208, nós temos aqui os problemas urbanos, não é isso? Um dos problemas. E o que é um problema urbano? Temos aqui um gráfico, vocês irão fazer a leitura e fazer uma análise desse gráfico, observando o que está à direita do gráfico, não é isso? Onde diz assim milhões de pessoas e tem a quantidade de pessoas. À esquerda do gráfico, nós temos aqui a porcentagem, não é isso? Da quantidade de pessoas em relação aos milhões. Nós temos na parte inferior do gráfico os anos em que isso aconteceu e na parte superior o título do gráfico. Então, eu vou dar uma explicadazinha aqui a vocês e depois vocês vão realizar as atividades que se seguem. As transformações no espaço, elas podem acontecer tanto na cidade, não é isso? Como também na zona rural. E essas mudanças que acontecem, nem sempre elas são mudanças positivas. Muitas das vezes essas mudanças elas causam grandes impactos nas paisagens, não é isso? E quando falamos em paisagens, está incluso também, principalmente, o meio ambiente. Para iniciarmos a discussão, começamos com um problema que ocorre no espaço urbano. No entanto, é necessário uma breve introdução sobre o tema urbanização, pois este é um processo que é determinante em muitas transformações na cidade. Então, nós vemos aqui o que é uma urbanização. Então, aqui o texto vai explicar um pouquinho, não é isso? O que é urbanização. E a urbanização, podemos entender aí, que é um processo que acontece, é um deslocamento de pessoas de um determinado lugar para outro, não é isso? E podemos observar aí que no gráfico que está sendo aí apresentado, até a metade da década de 1960, o Brasil apresentava uma população predominantemente rural, que vai mais ou menos aproximadamente 65%. E no final da década de 1960, a população urbana e rural se tornaram equivalentes a 50%. Daí, a população urbana foi aumentando e a rural foi diminuindo, como a gente vê aí no gráfico. Na sequência, há uma atividade que vai exigir que vocês façam essa observação e a interpretação desse gráfico para responder. Então, com relação à transformação que ocorre nas cidades devido ao grande aumento de pessoas, de população, como a gente já discutiu em outros momentos, principalmente nas grandes metrópoles, com cidades como São Paulo, Rio de Janeiro, esse aumento expressivo, ele acaba causando alguns problemas, conhecidos como problemas urbanos. E dentre esses problemas, a gente pode ver que está a falta de moradia, o desemprego, a violência, pessoas morando em lugares de risco, o aumento de doenças, não é isso? A falta de transporte público. E aí eu pergunto para vocês, aqui na nossa cidade, Maceió,
acontece esse tipo de situação, vocês já em algum momento vivenciaram algum tipo de situação como esse, com alguém que vocês conhecem ou já passaram em algum local e presenciaram esse tipo de situação? Pessoas morando em rua, pessoas passando dificuldade. Então, um dos primeiros tópicos aqui que nós vamos trabalhar sobre esses problemas urbanos é a poluição dos rios. Mas, antes eu quero chamar a atenção para a página 208 ainda, essa palavrinha aqui chamada êxodo rural. Se vocês observar aí, ó, aqui no livro de vocês, tem aqui a palavra êxodo rural. Então, o que significa êxodo rural? É justamente isso aí, o movimento, não é isso? O movimento de pessoas que saem de seus lugares, que saem da zona rural para as grandes cidades, ou se deslocam de suas moradias, dos lugares em que viviam, para outros lugares, em busca de uma vida melhor, com o objetivo de ter uma condição de vida melhor. E esse movimento, essa transição de pessoas que se deslocam de um lugar para outro, essa transição é chamado de êxodo rural, tá certo? Aqui na página 209, nós vemos aí também explicando melhor, não é isso? Esse deslocamento do campo para as cidades em busca de emprego, condições de vida, como eu já falei. E com base nisso, essa quantidade de pessoas, esse aglomerado de pessoas saindo de interiores, de zona rural para as zonas urbanas, acaba aumentando a população daquele lugar e às vezes o trabalho, as moradias não bate de acordo com o número de pessoas, porque acaba não suprindo aquelas necessidades daquelas pessoas que migraram desses lugares do interior para o campo, do campo para a cidade. E isso acaba causando alguns problemas, não é isso? Na nossa sociedade, que é a falta de emprego, como eu já falei, esse aglomerado de pessoas acaba indo morar em outros lugares, que são lugares que não são adequados para os seres humanos conviver, gerando, às vezes, favelas, construindo suas casas, às vezes, em morros, em grotas, e junto a isso gera outros problemas que acabam influenciando no meio ambiente. E um desses problemas é justamente a poluição do rio. Então, nós podemos ver aí que esse crescimento desordenado nas cidades, ele traz consequência, e podemos ver aí que uma dessas consequências, que é um do que se mais tem nos últimos tempos se trabalhado, se discutido, é essa poluição do rio, essa grande poluição, devido à falta de consciência das pessoas, devido à falta de educação ambiental, que muitas pessoas não têm, e isso acaba trazendo alguns problemas para o meio.